É uma alegria, é um prazer, é um privilégio podermos estar juntos uma vez mais. E como se costuma dizer, já não falávamos nem estávamos juntos desde o ano passado. Tivemos o privilégio e a oportunidade de ter um programa especial Natal, foi o último que nós emitimos, e agora, pela graça de Deus, nesta primeira sexta-feira de fevereiro, como havíamos prometido, aqui estamos retomando os nossos programas que desejamos e oramos por isso possam continuar a ser uma bênção a todos aqueles que nos escutam, a todos aqueles que têm o privilégio e a alegria também de poder ver o Encontros ao Pôr do Sol. Nós estamos felizes porque nestas próximas semanas nós vamos ter a oportunidade, o privilégio e a alegria de poder ter algumas famílias que vieram da Ilha da Madeira. Portanto, a Ilha da Madeira está aqui representada com algumas famílias. Nós agradecemos desde já porque toda a logística foi possível também na publicadora servir, portanto, e agradecemos à pessoa do Dr. Paulo Sérgio por esta oportunidade e por toda a ajuda que nos deu, e sem dúvida que acreditamos também que todos estes amados que vêm, que se predispuseram-se e disponibilizaram a estar connosco, estão-no de coração e com toda a alegria para partilharem aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Esta noite nós temos a alegria e temos o privilégio de ter connosco uma família amada, muito querida, a nossa querida irmã Gorete, a Filipa, a Ana Filipa e a Helena também, a Helena. Sejam muito bem-vindas, na graça de Deus. Muito obrigada por terem aceito o convite. Para mim é uma alegria muito grande vós poderdes aqui estar, e quando li o vosso testemunho, porque pelo facto de estarmos um bocadinho longe não pudemos conversar pessoalmente, então fomos-nos escrevendo e dei graças a Deus pela forma maravilhosa como Deus foi atuando na vossa família e particularmente na vida da irmã Gorete, quando era um bocadinho mais nova, não é? E quando as meninas eram mais pequeninas, enfim. Irmã Gorete, eu gostava muito que me pudesse exatamente contar, desde aí, desse início, como é que veio ao conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que era crente no Senhor, era praticante, ou, portanto, era católica, portanto, praticante. Como é que conheceu a palavra de Deus? Portanto, como a pastora disse, sou de uma família católica, Exato. Praticante, mas pronto, ia à igreja, mas aquilo era como uma tradição. Não conhecia Jesus, não... Pronto, é como a maior parte das pessoas que seguem a religião que foram ensinados. Exato. E então, uma vez a minha família não tinha Bíblia, e em casa da minha sogra eles tinham lá uma Bíblia que tinha sido lá de uns familiares, e eles tinham lá a Bíblia quase como um bibelô. Exato. Era um livro de estimação, estava lá em cima de uma estante. Eu, por curiosidade, ali por volta da Páscoa, comecei a pensar, quando será o dia que Jesus nasceu? E comecei a abrir a Bíblia. Mas pronto, comecei pelos Gênesis e não me disse nada, não me dizia nada. E a minha sogra, então, vi que eu estava a abrir a Bíblia, ela disse, olha, deixa lá esse da mão, porque há aqui um jovem que mora ali em casa do Sr. Varela, e que ele começou a ler a Bíblia e que ficou maluco da cabeça. Portanto, deixa isso. Eu pensei, bem, isto põe pessoas malucas, como é isto? Mas fechei o livro. No ano seguinte, tornei a abrir o livro. Alguma coisa já me estava ali a chamar para a palavra de Deus. A irmã já tinha ouvido falar da Bíblia? Sim, quer Sabia dizer... que a Bíblia existia, mas nunca tinha tido a oportunidade de a ler. Nunca tinha tido a oportunidade de a ler. E então, mais uma vez comecei, mas pronto, depois a minha sogra até pegou na Bíblia e fui pôr lá no fundo na sala. Queria, pronto, achava que podia me interessar pela Bíblia, ela não estava muito interessada. Depois, eu vivi em casa da minha sogra 4 anos, a minha filha Helena nasceu em casa da minha sogra. Com 3 anos, eu fui para a minha casa, no terreno do meu pai, construí casa e fui para lá. E então passavam lá as testemunhas de Jeová. Elas falavam de viver num paraíso na terra. Eu achava aquilo interessante, até comprei um livro, eram 180 escudos na altura. Viver no paraíso na terra. E eu comecei a ler e comecei a me interessar. Só que depois eu falei com a minha prima, a minha madrinha, que tinha sido madrinha, era prima,
e foi madrinha do Crisma. E eu gostava muito dela. E eu comecei a falar-lhe porque, pronto, ela já lia a Bíblia há alguns anos, mas pensava que nunca me falou, porque com medo também do marido. E eu não tinha, pronto, nunca tinha ouvido, ela nunca me tinha falado, mas depois eu comecei a falar daquilo que eu tinha ouvido. Estava a aprender. Estava a aprender. E ela disse, olha, tem cuidado, porque elas não estão ensinando toda a verdade, porque elas não guardam o sábado. Então a prima, embora não fosse membro de igreja, portanto da igreja adventista, ela conhecia sobre o sábado. Sim, ela aprendeu a ler na Bíblia. Com um irmão, e ela não sabia ler, mas ela aprendeu a ler na Bíblia. E então foi aí que ela... Despertou a sua curiosidade em relação a isso. Então ela ofereceu-me uma Bíblia muito antiga, que tinha sido 50 escudos, de João Ferreira de Almeida. Ela ofereceu-me aquela Bíblia e eu comecei a ler. Quando as testemunhas continuavam a ir lá à casa, e então, como estava mesmo curiosa para saber, e comecei a ver, e então já comecei o sábado começou-me a chamar a atenção. E então eu dizia, olha, mas afinal, vocês também não estão ensinando a verdade? Porque eu sou católica, mas eles não ensinam, a igreja que onde eu sou não ensina a verdade, mas também vocês não estão ensinando, porque eu estou a ler a Bíblia e é o sábado, e diz lá que é o sábado. E elas tentavam-me explicar que tinha sido abolido e tudo isso, mas eu não fiquei convencida, portanto aquilo não me satisfez. E foi aí que fui continuando a estudar. Depois ainda fui uma vez à Rua Fernando Ornelas, às Paulistas, à procura de uma Bíblia, porque depois eu começava a falar às pessoas do sábado, eles diziam, mas essa Bíblia não é boa, essa Bíblia não é católica. E então o que fiz, fui às Irmãs Paulistas e à procura de uma Bíblia católica. Falei lá e para disse, ver se dizia também a mesma coisa do sábado, do mandamento. Porque a Bíblia que a minha prima me tinha dado falava do sábado, e então eu disse, eu queria uma Bíblia católica, eu sou católica, e eu queria uma Bíblia católica porque eu tenho uma Bíblia em casa, dizem que não é católica, e eu queria uma Bíblia que mandasse guardar o dia de domingo. Então a empregada chamou uma freira superior e fomos lá mostrar Bíblias lá na prateleira, mas já tinha andado ali a desfolhar, e Bíblias, todas as Bíblias mandavam guardar o sábado, nos mandamentos, e que Jesus disse que não veio abolir nenhum tipo. E eu disse, não, mas estas também mandam guardar o sábado, e dizem que a que eu tenho não é boa, e afinal estas também é todo o sábado. E ela disse, mas sabe, eu disse, Jesus guardava o sábado. E ela disse, mas Jesus era judeu. Olha, e foi assim, e portanto as coisas que disseram, aquilo também não me satisfez. Porque... Então pronto, e continuei a estudar, e depois comecei a fazer um estudo por correspondência. Em relação a isso, irmã, eu sei que entretanto conhece, ou seja, há um amado irmão, portanto, que é o irmão que era sapateiro, portanto, Reginaldo. O irmão Reginaldo, que lhe fala sobre a questão da Voz da Esperança, da portanto, Voz da Esperança, o programa A Voz da Esperança, e depois então o convite para fazer um curso de estudos bíblicos à distância, portanto, estudar a Bíblia. Já agora eu ia passar a Lena, como tu és a mais velha, tu recordas destes primeiros períodos, porque eu sei que o irmão Reginaldo, portanto, ele contava as histórias aos miúdos, reunia as crianças. Tu recordas-te dessa altura? Todo este processo da minha mãe só sei depois dela me contar, não me lembro. Mas lembro-me perfeitamente que nós levávamos sapatos para o irmão Reginaldo consertar, e entretanto ele aproveitava enquanto engraxava os sapatos e para nos entregar, ou dizia para nós nos sentarmos ali e ouvirmos umas histórias, e ele contava assim, de uma forma muito atrativa, e nós ficávamos encantadas ali a ouvir histórias da Bíblia, enquanto ele acabava o trabalho, para nós podermos ir embora. E ir falando. Passou-se mesmo contigo, Filipa, ou eras mais novinha, mas recordas-te disso? Eu recordo-me de momentos da minha infância muito cedo, e lembro-me de ir ao irmão Reginaldo entregar sapatos, e lembro-me depois da minha mãe ou da minha avó vir buscar-nos, porque ela dizia, olha, elas estão a demorar muito tempo, lá está o Reginaldo a contar-nos histórias da Bíblia. E estes momentos, e realmente o irmão Reginaldo, para quem o conhece, foi uma pessoa que marcou a vida de muitos jovens. E é curioso que marcou também a vida do meu pai e do meu tio,
que na sua infância, na sua juventude, também se lembram de ir ouvir as histórias da Bíblia lá na Santa Teresa. Então eles, até o pai e o teu tio, portanto, eram jovenzinhos e já o irmão Reginaldo já contava as histórias bíblicas para eles porque também. ele morava e trabalhava próximo à casa dos meus avós paternos. Então essa forma de testemunho foi passada mesmo à família dos meus pais, do meu pai, e por isso a minha avó já conhecia. E às vezes, com alguma relutância, mandava-nos buscar para não ouvirmos mais as histórias que ele nos contava. Olha, e isso, no fundo, acaba por trazer força a que realmente tudo aquilo que nós pudermos ir fazendo pelos meninos, mesmo pequeninos, ou seja, da partilha da palavra, das histórias bíblicas, poderão ter frutos depois no futuro, não é? E, portanto, são coisas que nunca mais nos esquecemos. E por falar nisso, e porque os pequeninos lá em casa estão sempre desejosos da nossa história, também para eles um dia não se esquecerem, aqui está a Anice novamente para poder contar uma história bíblica para todos os meninos e meninas. Vamos ouvir então. Olá princesas, olá príncipes! Estou muito contente por estar outra vez convosco para mais uma história da Bíblia. Hoje vou contar-vos a história de um menino que ouviu a voz de Deus. Isso mesmo, ele ouviu a voz de Deus. Vocês lembram-se de Ana? Lembram? Aquela senhora que estava triste porque não podia ter filhos? Ela chorou muito e pediu muito a Deus com muita fé. E Deus deu-lhe um bebê. E sabem que Ana tinha prometido que ia entregar o seu bebê para trabalhar no templo e entregá-lo a Jesus. E foi isso mesmo que ela fez. Samuel ficou a viver com Eli no templo. Samuel era um menino muito obediente e que gostava muito de ajudar. Ele ajudava Eli em todas as coisas. Um dia, ele estava a dormir no seu quarto e ouviu uma voz. Samuel, Samuel. Samuel levantou-se, ouviu aquela voz e pensou que era Eli que estava a chamá-lo e foi até ao seu quarto para ver o que era preciso. Samuel perguntou a Eli o que se passava, mas Eli não o tinha chamado. Então Samuel voltou para o seu quarto. Ele deitou-se e adormeceu. Passado um tempo, Samuel voltou a ouvir a voz. Samuel, Samuel. E Samuel, um menino obediente, voltou a ir ao quarto de Eli. Podia ser preciso alguma coisa. Eli também não o tinha chamado desta vez e Samuel voltou para o seu quarto. Mais uma vez, Samuel adormeceu, mas não passou muito tempo e ele ouviu novamente a voz. Samuel, Samuel. Samuel, mais uma vez, foi ao quarto de Eli. Eli podia estar a precisar de alguma coisa. Desta vez, também não era Eli que estava a chamar Samuel, mas Eli percebeu o que se estava a passar e disse a Samuel: da próxima vez que ouvires alguém chamar por ti, fecha os olhos e responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, Samuel, obediente, voltou para o seu quarto. Deitou-se e mais uma vez adormeceu. Não passou muito tempo e ele voltou a ouvir a voz. Samuel, Samuel. Samuel sentou-se na sua caminha e obedeceu ao que Eli tinha dito. Ele fechou os olhos e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabem, aquela não foi a única vez que Deus falou com Samuel. Deus falou muitas vezes com Samuel. Samuel cresceu e tornou-se um profeta muito obediente e fiel a Deus. Sabes que Deus também quer falar contigo? É verdade! Quando lês a Bíblia, quando estudas a lição da escola sabatina, Deus tem muitas mensagens que te quer transmitir, muitas coisas para te ensinar e muitas promessas para ti. Lê sempre a Bíblia, estuda a escola sabatina, vais descobrir muitas coisas fantásticas que Deus te quer contar. Um grande beijinho e até à próxima história! Mais uma história bonita que nós encontramos na Palavra de Deus para todos vós pequeninos e para nós também. E sem dúvida sempre com lições que precisamos hoje para ir vencendo em Jesus, para com Jesus irmos fazendo o nosso dia-a-dia, para em breve não ser outros que nos contem as histórias, mas o próprio Jesus a contar-nos as histórias. Já pensaram nisso?
nós estarmos todos sentados, o Senhor Jesus ali a recordar-nos todo este plano da salvação maravilhoso, sem dúvida que vai ser uma eternidade de felicidade. Enquanto ela não chega, estamos nós aqui, nesta peregrinação, tentando admoestar-nos e ajudarmos uns aos outros com os testemunhos, para que realmente o Senhor nos dê coragem. Irmã Gorete, ainda há pouco, portanto, falávamos da sua prima, que através dela, portanto, a irmã foi desperta para o mandamento, portanto, do sábado. A partir daí, portanto, com a ajuda do querido irmão e depois escutando os programas da rádio, fazendo o estudo bíblico, começou a frequentar a igreja, portanto, começa a frequentar a igreja, mas antes disso, eu gostava muito que pudéssemos realçar um bocadinho aquela experiência que é verdade, pronto, que o marido, portanto, não aceitava muito bem a questão de estudarem a Bíblia, portanto, e de conhecerem essas coisas. E tanto a irmã Gorete como a prima, vós tinhas ali uma tática que usavas exatamente para tentar atenuar que os maridos não se opusessem muito. O que é que vocês faziam? É isso. Portanto, entretanto, como já falei, comecei a fazer o estudo. Exato. Sim. Depois, a irmã Maria do Carmo começou a herdar estudos, mas como a pastora acabou agora de falar, o meu marido começou a se opor. Ele começou a se opor porque, pronto, mas eu vou dizer, o meu marido é uma pessoa espetacular, muito calma, mas como bebia, o álcool, ele ficava transformado. E então ele começou a se opor, não queria que eu seguisse, fosse à igreja. E então aí a minha prima começou a ir lá à casa, como nós agora já gostava de falar, fazer perguntas, e ela aproveitava para ir para lá abordar. E então começamos aí a nos juntar e convidava as minhas irmãs e os vizinhos para ir lá ouvir aquilo que a irmã Maria do Carmo falava. É interessante, irmã, quando partilhou o seu testemunho, eu li lá que em determinada altura, portanto, a prima Conceição, também para ficar discreta, ou seja, para não ser descoberta pelo marido que estudava a Bíblia e que estava interessada, ela tinha um casaco, portanto, e no casaco o que é que ela tinha para esconder a Bíblia? Sim, ela, pronto, o casaco, ela esteve no Canadá, trouxe um casaco daqueles grossos, sim, lá da neve. Sim. E então ela, mesmo em casa, de manhã, o marido, ela levantava-se muito cedo, às 5 horas da manhã. De madrugada para estudar. E tinha a Bíblia dentro daquele casaco, porque na altura que ele encontrou a Bíblia, e que ele deu-lhe uma tarefa que quase que a mata, ela já era uma mulher com uns 40 anos, ela teve de fugir, mas depois, como também havia oposição, e ele, pronto, ameaçava que ia matar a família, isso tudo, ela acabou por, depois ele foi buscá-la, então ela acabou por voltar porque a família via tudo com medo. Pois. E ela conseguiu esse esconderijo, ou seja, no forro do casaco, sim, ela escondia a sua Bíblia aí. Ela levantava-se de manhã às 5 horas da manhã, enquanto o marido estava a dormir, para ver e estudar a Bíblia. Eu queria muito mandar um beijinho para a prima Conceição. Já fui à Madeira, seguramente já me cruzei com a querida irmã Conceição, mas não me estou a recordar o rosto desta querida, mas manda um beijinho muito grande. E também queria fazer referência à nossa querida irmã Maria do Carmo, sim, porque, pronto, estou tristinha porque não tive a oportunidade que ela pudesse ter aceito o convite de poder aqui estar. Foi logo uma das primeiras pessoas que eu pensei da Igreja do Funchal, que tinha muitas histórias para nos contar, mas eu respeito com certeza a decisão desta querida irmã e agradeço muito de todo o coração, todo o ministério, a vida desta querida que se doou, que se tem doado por esta causa de Deus, sim, sem dúvida. Já agora, Filipa, não sei se destes momentos em que a mãe, portanto, convidava as irmãs, portanto, as vizinhas para estudar, tu recordas-te desses momentos de estudo? Sim, recordo com saudade. E recordo-me que era um momento muito especial, onde nós ansiávamos a chegada da irmã Maria do Carmo, que marcou de forma muito particular a nossa família. O seu jeito doce, exato, ela conquistou não só nós, mas as nossas... Ela adaptava a reunião para nós. Para os mais pequeninos. Sim, também. Para os mais pequeninos. Ensinava-nos canções infantis e trazia sempre histórias muito interessantes para nos contar. Eu achei muito interessante vós referirdes, e se calhar, Filipa, se quiseres referir isso, ou a Helena,
que vós estavas sempre atentos quando a irmã Maria do Carmo vinha lá, portanto, longe, e um dos vossos primos, possivelmente, ou alguém lá da vizinhança, fazia alguma coisa muito original. Exato, ele encontrou uma jante de um pneu, de um carro. Exato. E então tocava e ressoava aquilo, nós moramos num vale, e ressoava o som do sino. Era como o sino. Exatamente, e os vizinhos já sabiam que a irmã Maria do Carmo estava a chegar. Nos momentos iniciais de quando ela ia lá à casa, ainda sobre esta tensão de não se tornar muito conhecido, para os maridos não saberem, eu lembro-me desses momentos. Lembro-me um pouco dessa oposição criada em casa, com medo que o pai não soubesse. E lembro-me que as reuniões eram feitas com os sacos dos bordados junto aos pés. O tal disfarce, não é? Exatamente. Porque se alguém entrasse... Exato. A Bíblia era estudada com o bordado em cima do colo e com a Bíblia. Se alguém entrasse, a Bíblia fechava-se e era colocada nos sacos. Sabes que eu aprecio já o bordado da madeira, agora ainda aprecio mais. Portanto, depois desta experiência, eu acho que é maravilhoso. Helena, tu recordas-te a primeira vez que vocês começam a ir à igreja? Tu nessa altura terias que idade? Vós terias que idade? 10, talvez. Ok. E recordo-me, assim, muito vagamente, que eu tenho alguma dificuldade em lembrar-me de alguns pormenores da minha infância, mas recordo-me que era muito acarinhada na igreja, sim, sobretudo pelos irmãos mais velhos. E recordo-me que nós chegámos a formar um grupinho, incentivados pela irmã Maria do Carmo, eu, a minha irmã e os meus primos, e chegámos a ir à igreja cantar. Lembro-me perfeitamente da música Quem Fez o Belo Arco-Íris, eu sei. Então eu tocava no bandolim e cantávamos, nós e os meus primos. E lembro-me que os irmãos ficaram deliciados com esse momento musical. Aliás, eu creio que a questão da música, Irmã Gorete, sempre foi alguma coisa que fez parte do vosso encontro ao pôr do sol. Portanto, a Helena a tocar, vós a cantares, a questão da música era muito apreciada lá em casa. Era muito apreciada. Depois nós convidávamos uma vizinha que acabou por se batizar. Ela também gostava muito, vinha lá para casa. E eram momentos mesmo muito lindos. Na graça de Deus. De estarmos ali a cantar e a lá tocar. Tenho saudades desse tempo. Acredito. Então, e essa vocação para a música, Helena, vinha de onde? Portanto, sempre desde muito pequena gostavas de música, de instrumentos? Sim, aos 8 anos eu comecei a aprender a tocar o bandolim. Entretanto, a minha mãe também inscreveu-me no conservatório e sempre tive gosto pela música. Sim. Ok. Então, desde então, pela graça de Deus, tens exercido também esse ministério na própria igreja? Sim, e eu acredito que foi a igreja que fez com que eu explorasse mais este talento, este dom. Eu sei que, pronto, há muitos hinos que vocês gostam muito e que apreciam muito e que faziam parte exatamente desses encontros em família, mas há um que o sábado chegou, sobretudo nestes encontros de sexta-feira, portanto do pôr do sol. O hino 530 era um dos hinos que vós preferias e que gostavas muito. Então, nós vamos convidar todos os nossos queridos que estão lá em casa e todos nós a podermos ter o nosso momento de louvor e vamos então cantar todos juntos este hino. Chegou, és bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta hora de bonança, lembra o Deus que nos
nos criou, pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, neste dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. É sem dúvida bom podermos canalizar a nossa voz, as palavras, a intuação para louvarmos o nome do Senhor. E há pouquinho estávamos a falar sobre esta sensibilidade que tu, Lena, pela graça de Deus, Deus te deu, a família acabou por investir no sentido do Ministério da Música. Não foi há muito tempo, eu tive o privilégio de tomar conhecimento de um CD que saiu, um CD para crianças, portanto para apoiar a Escola Adventista do Funchal. E sem eu saber, portanto, quando te convidei, não sabia que tu eras a autora, portanto, deste mesmo CD, portanto, músicas que pela graça de Deus, Deus te foi inspirando. Conta só um bocadinho da experiência deste mesmo CD. Desse CD. Eu tinha a vontade de gravar algumas das minhas músicas. Entretanto, pensei, por que não ajudar o Externato Adventista, que tinha necessidade de reconstrução de um novo refeitório. O Externato Adventista gostou imenso da ideia. Falei também com o pastor Rui Bastos e ele apoiou imenso. Falámos com o Tiago Alves, que também gostou da ideia. Entretanto, havia o problema financeiro, mas com a graça de Deus e com o milagre de Deus, eu acredito que foi um milagre, o senhor do estúdio fez um preço muito especial e conseguimos então gravar com as crianças, os alunos do Externato Adventista. E está sem dúvida, posso dizer, um trabalho maravilhoso, porque esta questão de ter tanto a música como a letra poderosas e inspiradoras, sem dúvida é um excelente trabalho e foi sem dúvida uma inspiração de Deus. Filipe, ainda há pouquinho nós estávamos a falar em off e tu falavas sobre esta sensibilidade que a mãe tinha, que tu recordas sempre desde muito cedo, desta à vontade, ou seja, desta ousadia, permita-me dizer assim, irmã Gorete, desde que conheceu a mensagem de não dispensar nenhum momento para poder partilhá-la com alguém. Tu lembras desses momentos? Recordo, marcou-me. E sem dúvida que esta forma de... Quando a minha mãe acabou de aceitar a mensagem, ela tinha uma sede de partilhá-la. Tinha a urgência da volta de Jesus. E acho que é fabuloso porque Jesus chama-nos e as nossas famílias e a nossa família de particular com uma missão. Exato. E a minha mãe tinha bem enraizada essa missão de pregar o Evangelho. E ela aproveitava todas as oportunidades. O culto ao pôr do sol era também uma forma de testemunha. Ela convidava uma vizinha, a irmã Maria José, atualmente irmã da nossa igreja, para partilhar connosco esses momentos. Mas entre mesmo a paragem do autocarro e até chegarmos a casa, todas as pessoas que ela encontrava pelo caminho, ela começava a falar do tempo, da chuva e acabava a falar sobre a volta de Jesus. É comum, era muito comum. E sem dúvida que isso marcou-nos e hoje eu sinto que realmente nós precisamos voltar a ter essa sede para pregar o Evangelho, pregar que Jesus estava às portas. E o pequeno grupo também, acho que foi algo que nos marcou imenso. Nós estivemos ali, chegámos a ter 13 pessoas lá em casa a estudar a Bíblia. Exato. Ou ia o pastor, ou ia a irmã Maria do Carmo, portanto, dar o estudo. E às vezes pastores que vinham de fora, de outros países, e que faziam questão de lá ir a casa, partilhar aqueles momentos connosco. O pastor Mário Brito também.
e eram momentos fabulosos que nos enriqueciam imenso. E lembro-me que a nossa fé crescia porque nós ali partilhávamos aqueles momentos de uma forma muito calorosa, muito próxima uns dos outros. E hoje em dia somos irmãos muito amados e queridos. Mas talvez o ponto que mais nos marcou foi ver a própria conversão dos pais da minha mãe, dos meus avós. Exatamente. A minha avó sempre foi uma pessoa muito querida para todos os netos. Eu sei que ela deixou uma mensagem mesmo para os meus primos, para os meus tios, para as minhas tias. E um dia queremos voltar a abraçá-la. Ela morreu nessa fé, nessa esperança. Amém. E eu acredito que todos nós, e também os meus primos que estão aqui, e que ainda não aceitaram completamente toda a mensagem, mas que eu sei que esta mensagem de Jesus ficou-nos nos seus corações. Amém. E esta vontade de um dia voltar a abraçar a querida avó. Exatamente. Irmã Goretti, essa ousadia que tinha e essa disponibilidade para naturalmente falar das coisas da eternidade, o que é que acha que era o segredo disso? Porque é que a irmã sentia tanta motivação de não perder tempo, fosse quem fosse que fosse encontrando, poder logo partilhar essa esperança que tinha da volta de Jesus? Primeiro, porque eu, na palavra de Deus, conheci Jesus, apaixonei-me por Jesus e vi que Jesus era um Deus que está pronto a perdoar, que quer salvar toda a gente. E então eu vi o amor de Jesus na sua palavra e queria partilhar com outros, porque eu acho que vale a pena no sofrimento, num momento de sofrimento. Exato. Eu até agradeço a Deus por eu ter passado pelo sofrimento, porque aquele versículo que se encontra no capítulo 119, 71, foi bom ter sido afligido para que conhecesse os teus estatutos. Exato. E então eu agradeço a Deus por aquilo que eu passei, porque foi uma maneira de eu me chegar a Deus e de eu começar a estudar. E então eu agora queria partilhar com outros, dar a conhecer aos outros o amor de Jesus e que Ele vai voltar e que tem uma nova terra para nos dar, uma nova vida, sem mais sofrimento. Então ainda hoje a minha vontade é de falar de Jesus, mas já não é, quer dizer, porque como já no princípio até houve uma vez uma pessoa que dizia: agora parece que não está muito boa da cabeça, ela só quer falar de Jesus. Mas pronto, era aquele e eu... É que estava quente cá dentro, não é, irmã? Era aquele primeiro amor. Mas eu ainda hoje sinto vontade, a minha vontade, quando nós estamos assim, e queria que as pessoas gostassem e que continuássemos a falar. Mas pronto, temos de ser assim um bocadinho mais prudentes, porque também... Mas eu acho que é isso, quando nós nos apaixonamos por Jesus, não podemos ficar calados. Exatamente. Helena, se nós pudéssemos dizer... E já tivemos outros programas com pessoas também já mais antigas e que viviam esta experiência de fé de uma forma completamente diferente da nossa que vivemos hoje. O que é que teremos perdido? Ou o que é que possivelmente acabamos por não considerar ou tão importante, ou será não é a nossa prioridade? Porque é que os nossos amados, não é? No fundo, os pais, os avós, tiveram uma experiência parece tão intensa, tão profunda, e nós parece que estamos assim mais morninhos, não é? Se calhar porque temos a vida mais estável, não sei. A comodidade, o conforto, não sei. Eu penso que são vários os fatores. Há pessoas que passam por provação e mesmo assim não se apegam a Deus. Deus tem várias formas de trabalhar. Mas eu acredito que isso ainda vai acontecer na nossa geração. Amém, amém. E sabemos acredito que sim. Isso. E Deus quer que não seja através do sofrimento, que nós possamos passar por esse reavivamento sem ter que passar por essas dificuldades. Mas se assim for, que Deus nos dê as forças. É verdade. Filipa, a questão da família, não só da família de sangue, mas da família de igreja, para ti a igreja foi o quê? Ou é o quê? O que é que tu vês na igreja? O que é que ela é para ti? Eu sei que tu tens, pela graça de Deus, também a vocação da palavra e que pela graça do Senhor facilmente tu falas da palavra de Deus, pregas na palavra de Deus. O que é a igreja para ti? É uma família. Eu acredito, é uma família realmente nesse conceito alargado. Exato. É onde a gente muitas vezes encontra o conforto, o apoio, a palavra do Senhor, não é? Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer várias igrejas, Exato. Mesmo noutros países. E eu lembro-me que a minha mãe ficava tranquilizada por sentir que eu não estava sozinha. Isso. Eu, quando chego a uma cidade, tinha a oportunidade de, ao sábado, reunir-me com irmãos que partilhavam a mesma fé que eu.
e eu encontrei ali avós espirituais, tios espirituais, sobrinhos espirituais que ainda hoje me tratam por tia e que são uma família para mim. Sem dúvida que este encontro, o nosso encontro uns com os outros, em torno da palavra do Senhor que nos une, aproxima-nos. Enriquece-nos. Enriquece. Sem dúvida. Mas agora, Ed, se eu lhe pudesse perguntar, para além de muitas orações respondidas pela graça de Deus e através de si, lá da sua casa, do seu pequeno grupo, a irmã já viu pela graça do Senhor, inclusivamente os seus pais, aceitarem Jesus. Qual é o maior sonho que a irmã tem ainda no seu coração, na sua vida? O maior sonho, pronto, é que o meu marido também se entregue completamente a Jesus, mas ele louvou a Deus e não há palavras para agradecer pela transformação que o meu marido tem tido ao longo da vida. Apesar dele, no princípio, se opor, ele hoje, pronto, a minha filha às vezes diz, o pai agora só lhe falta mesmo ser adventista, porque ele deixou de fumar, ele deixou de beber, ele deixou de, pronto, todas essas coisas. Ele já foi há dias à igreja, num sábado, um batismo, já quando às vezes o meu neto começa a dizer, vem, vem, e ele gosta imenso do seu netinho, e já tem ido algumas vezes à igreja. E ele, quer dizer, é uma pessoa que eu dou graças a Deus que já não é a mesma pessoa, está mesmo transformado, porque quando ele às vezes se opõe era realmente por causa do álcool, e o inimigo servia-se disso. Portanto, a minha maior esperança era que, pronto, a minha família, especialmente o meu marido e as minhas irmãs, são pessoas também espetaculares, os meus sobrinhos, todos eles têm a mensagem. O irmão do meu marido mais novo também é uma pessoa muito acessível, também acredita na volta de Jesus. Pronto, mas ainda não se decidiram, mas eu acredito que pela graça de Deus a minha família e o meu marido vão ainda se entregar completamente a Jesus. É o melhor tesouro que nós podemos ter, não é, minha irmã? São os nossos amados junto connosco na eternidade. E que nós que já estamos no caminho, continuemos firmes. Amém. Para quando Jesus voltar, nós... Amém. Por vezes leva algum tempo. Nós oramos e gostamos de ter a resposta no logo, momento. Não era? Mas no caso do meu pai tem sido 20 e tal anos, mas temos visto milagres acontecerem na vida dele. Sim, incríveis. E lá em casa, aqueles irmãos que estão a orar, eu apelo a que nunca desistam. Porque Deus, cada pessoa tem que fazer o seu percurso. É isso. E uns demoram mais que outros, mas a oração realmente tem muito poder. Amém. Mas já agora como é que se chama o marido? Portanto, António José. Então eu se calhar dou uma palavrinha ao irmão António José, porque já é um irmão, porque é filho de Deus, e dizer-lhes que estes amadas que aqui estão não querem estar consigo só nesta vida. Portanto, amam-no tão grandemente que querem estar consigo por toda a eternidade. Então, querido, que o Senhor continue a trabalhar na sua vida, tem lindos filhos, lindas filhas, uma querida esposa, um lindo netinho da Lena e o genro também, e estes queridos terão sempre, sem dúvida, a maior alegria que é vê-lo na eternidade também, com toda esta família amada. Minhas queridas, nós temos que terminar, infelizmente o nosso tempo já passou. Eu ia pedir, querida Filipa, se tu poderias orar connosco e por nós, está bem? Por favor. Querido e bom Pai, queremos agradecer-te, Senhor, as grandes maravilhas que tu fazes nas nossas vidas, na nossa família, por nos chamares, Senhor, para conhecer a tua palavra de forma especial. Amém. Agradecemos as maravilhas que tens feito em nós e queremos implorar que tu possas ser com as famílias que esta noite nos ouvem. Amém. Que nos dês um sábado abençoado, Amém. possamos sentir a tua presença e que possamos preparar-nos para o grande momento da volta de Jesus. Amém. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom estar consigo, desejamos um sábado muito feliz e até de hoje a 15 dias, se Deus quiser.